Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, estamos de volta com o nosso curso de teologia livre, nossa aula hoje de pneumatologia. Que Deus abençoe a sua vida, que a unção do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos vocês. Só um recadinho, na próxima semana nós não teremos a nossa aula em virtude do Congresso Beyond, que é o congresso que vai acontecer aqui da nossa juventude. Então, na próxima semana nós não teremos a nossa aula, mas estamos juntos, estamos aqui louvando, adorando e bendizendo o nome desse Deus maravilhoso. Não se inscreveu ainda no nosso canal? Olha aí, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas, o link para os seus irmãos, seus amigos. Com certeza vai ser um tempo muito especial e muito abençoador na vida das pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo, te agradecemos, te exaltamos de todo o nosso coração, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua conosco, abençoe, Senhor, cada homem, cada mulher, cada família aqui representado. Pedimos a Deus que o teu bom e poderoso Espírito Santo continue agindo em nossos corações, em nossas vidas. Nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a gente vai estar começando aí nossa aula sobre períodos pneumatológicos. Eu falei tanto sobre isso e vinha sempre trabalhando sobre essa questão de períodos pneumatológicos. Eu acredito, em nome de Jesus, que hoje a gente vai ter assim um momento muito especial de recebermos essa ministração da palavra de Deus em nossos corações. Amém? O que a gente vai entender de período pneumatológico? A gente vai perceber a atuação, o agir de Deus na história da humanidade, desde quando a gente entende do início de Adão até os dias de hoje. E a gente vai caminhar hoje, essa aula vai ser só sobre períodos pneumatológicos. A gente vai entender a dinâmica, o projeto, o propósito de Deus, então, para as nossas vidas nesse período aí do período pneumatológico. Amém? A gente vai começar, óbvio, né, com o período que a gente chama de período genético, que é lá do Gênesis, pegando desde o início de Adão até Noé. A gente vai ter essas divisões. Vocês vão perceber que existem essas divisões aí de personagens, a ação de Deus, o agir do Espírito Santo, a transformação de Deus na vida da nossa sociedade, da história humana, tudo isso é algo muito importante. Então a gente está aqui no período de Gênesis. E o que caracterizava então esse período aqui, né? Primeiro, a gente não vai ter uma vida religiosa estruturada. Imagine você, vamos pegar aqui o início, Adão. A Bíblia diz que Adão, no primeiro momento, antes do pecado, Adão, ele estava vivendo ali com Eva. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia até ali o jardim para conversar com o homem, com a mulher, saber como estava a vida. Imagine, isso deveria ser uma coisa muito maravilhosa, né? Ele ali esperando Deus ali na viração do dia, Deus perguntando, e aí Adão, o que você fez hoje? Como é que foi? Como é que foi o seu dia, as coisas, o que você descobriu hoje de novidade? A Bíblia diz que Adão, ele deu nome a todos os seres vivos, não é? Aos animais, aos peixes, às aves. Ele tinha uma mente muito privilegiada antes do pecado, e aí não havia essa necessidade de uma vida religiosa estruturada, porque ele já estava em plena comunhão com Deus. E aí veio o pecado. O pecado trouxe uma ruptura com o homem, trouxe uma ruptura com Deus, essa sociedade, e a Bíblia diz que Deus colocou um anjo na porta do jardim, não permitindo o acesso do homem, então, a voltar ao jardim naquele momento ali, porque o homem desejaria talvez voltar, não é? E aí há um declínio, a gente pensar aqui na vida religiosa, na vida espiritual do ser humano, é como se a gente tivesse um gráfico cartesiano em que a vida do homem estava aqui em cima e ela então vai começar a ter um declínio, porque o homem ficou agora longe de Deus, né? Afastou-se de Deus. A segunda coisa, nós não vamos ter nesse período, tanto de Adão
até Noé, não há manifestações de anjos nem de visões. A gente só tem aí a palavra de que esse anjo, Deus colocou um anjo na porta do jardim, mas fora isso, a gente não vai ter essa manifestação que a gente chama de teofania, não é? O aparecimento de Deus, Deus falando, conversando, como em outros períodos que a gente vai ver daqui a pouquinho, não é? Então, esse período foi um período muito dramático na vida do ser humano. Eu fico imaginando os filhos de Adão depois, os seus descendentes, porque Adão viveu muitos anos, não é? Fazendo aquele momento ali de conversar no meio de uma fogueira, no final de um dia, depois de um dia inteiro de trabalho, e as pessoas dizendo, conta aí como era lá, Adão, como é que funcionava, como é que acontecia lá no Éden, como é que as coisas estavam ali acontecendo, e ele então ia passando, informando, contando as coisas, as novidades, tudo direitinho. Imagina, devia ser uma coisa incrível, não é? Devia ser muito incrível, mas aqui nesse período pneumatológico, então, nós temos essa dificuldade da vida religiosa não estruturada, também não havia essas manifestações de anjos, nem visões. Terceira coisa, não é? É esta curva que eu falei para vocês. Então, o homem estava lá diretamente conversando com Deus, não é? A gente não tem uma ideia de se Deus se apresentava diretamente, se Adão ouvia apenas uma voz. A Bíblia não nos relata nada sobre esse aspecto. Mas o homem estava ali conversando com Deus, imagine. E de repente o homem agora, depois do pecado, ele é expulso. Ele foi expulso do Éden. E agora esse homem vai ter um problema seríssimo. Por quê? Porque ele vai estar vivendo, não é? Nesse aspecto assim, tão difícil na vida do ser humano. Então essa curva que vai quebrando esse elo aí, o homem então tem que viver de um processo de luta, de luta, de luta. Imagine você como isso é complicado, né? Então, esse foi o período aí descrevendo essa curva. Vem o segundo período que a gente chama de período semítico, que é o período que vai de Noé, porque Deus vai estabelecer o seu propósito aí com Sem, né, que era o seu filho de Noé, até Abraão. Então é o segundo período que a gente chama de período pneumatológico. Esse período é o período em que aí vai ter uma letargia. Palavra interessante essa, né? Quase nada acontece. Um período letárgico, quase nenhuma referência é feita à ação do Espírito Santo. Claro que o Espírito de Deus estava ali agindo, não é? Na vida do ser humano, mas a gente não percebe. De Noé, a Bíblia conta a história de Noé no capítulo 6, aí depois vem aquele período ali de que Noé se embriaga, tem aquele problema todo com suas filhas, depois vem a Torre de Babel, vem todo aquele processo, e aí toda essa dificuldade, o homem, até chegar num período de Abraão. Então esse é um período bem complicado mesmo, de letargia, no sentido de quase não haver nenhum tipo de ação direta. A Bíblia não relata quase nada a respeito dessa atuação. É óbvio que a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, não é? Nota-se, contudo, que esse prosseguimento da linhagem de Sem, porque Deus vai firmar uma aliança, não é? Tem o problema lá de Cam, né? O filho de Noé, que viu seu pai despido, nu ali, depois que ele se embriaga com aquela vinha, e Noé lança uma maldição contra o seu filho. E Deus então trabalha, aí vem a linhagem dos semitas, logo depois dos hebreus, não é? Que vem Éber, que é um dos filhos aí de Sem, e aí Deus vai trabalhando, vem os hebreus, e aí todo um processo que Deus vai trazer para esse povo. Mas há esse prosseguimento da linhagem de Sem, na qual vem aí a família de Terá, que é o pai de Abraão, e depois vem o próprio Abraão, tá certo? Aí a gente passa para o período patriarcal. Esse período começa os patriarcas. A partir de Abraão, a Bíblia nos conta que vai surgir aí os patriarcas,
não é? E esse período vai até Moisés, de Abraão até Moisés. Então você tem o período de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, sai de Ur dos Caldeus, de uma civilização muito proeminente naquele momento, era uma das civilizações mais poderosas da época, não é? E ele então sai daquele processo e ele vem andando, Deus manda e ele segue as orientações de Deus, sai, vai andando. Talvez na cabeça de Abraão havia todo um processo, mas quem andava com ele tinha que acompanhar a ideia daquele homem, né? O caso da sua esposa, ele leva Ló, que depois vai trazer um problema sério, porque Deus disse assim: saia da tua terra e da tua parentela, mas como o irmão dele morreu, ele se achou na obrigação de cuidar, e o seu pai depois morre, ele achou na obrigação de cuidar do seu sobrinho Ló, e ele vai levando, e isso vai trazer alguns problemas posteriormente. Mas vamos ver aqui algumas questões aqui, não é? O Espírito Santo, ele começa agora a aparecer de uma forma mais tremenda, e ele vai começar agora a operar na vida do patriarca. Ele vai começar agora a agir na vida deste homem que fora chamado por Deus, deste homem que fora convidado por Deus para iniciar uma nova etapa na vida. Olha que coisa interessante. Então, o processo todo vem acontecendo, as coisas vão se organizando, e agora o Espírito de Deus começa a ter uma direção com o patriarca. Abraão ouve Deus falar, Abraão recebe mensagens, Abraão conversa com o Senhor, dialoga. Ah, Deus, eu não tenho um sucessor, um descendente, eu vou ter que passar toda a minha linhagem para o meu primeiro servo, Eliezer, mas Deus falou: não, será o teu descendente, a minha aliança. E aí vem aqueles homens, os anjos de Deus, o próprio Cristo, ali uma teofania, Cristo se apresenta ali, ele faz aquele alimento, entrega para os homens, os anjos, depois sai os anjos ali para Sodoma, ele conversa com o Senhor, dizendo: Deus, e se tiver ali 50, se tiver 40, e ele vai dialogando com o Senhor. Então existe todo um trabalho, todo um propósito, não é? Nesse tempo que ele está trabalhando. Então começa, olha, eu quero que você entenda essa curva, não é? De Adão começa a descer e de repente começa a subir novamente aqui com os patriarcas, não é? Aí Deus vai falar agora de uma maneira especial com essas três categorias: profetas, com os reis e os sacerdotes. E o patriarca, ele está aqui como uma das figuras aqui, tanto de rei, porque ele era um líder, não é? Ele era um líder da sua comunidade, tanto que ele devolve os dízimos, ele vai a Melquisedeque como sumo sacerdote, entrega, e ele faz ali holocaustos pelo seu povo, ele está mediando, ele está conversando com Deus, ele está trabalhando em função de que Deus traga uma transformação na vida daquela comunidade, daquela sociedade. Na letra C aqui, diz aqui, aparecem os anjos, sonhos proféticos, visões. Jacó vai ter sonhos proféticos, ele tem aquele sonho da escada, do que ele vê a porta lá em Betel, não é? E ele diz aqui é a casa de Deus, Deus está neste lugar, que lugar terrível é esse, eu não sabia. Jacó luta com o anjo, Isaac também tem visões, tem palavras que Deus revela a ele. Os anjos agora estão trabalhando de uma forma mais assintosamente, não é? O tempo inteiro ali com os patriarcas. Olha a diferença do período semítico e essa letargia, e agora o período patriarcal, em que Deus está trabalhando de uma forma mais intensa com os seus servos. Aí vem agora o período que a gente chama de profético, porque começa com Moisés, esse é o período mais longo da história, começa com Moisés, quando Deus faz aquela chamada com Moisés vai lá para o monte, e aí lá no Sinai Deus se revela a ele, manda ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar era santo, não é?
a Eretz Kodesh, a Terra Santa, e aí Deus diz lá para ele em hebraico, Moshe, Moshe, Eretz Kodesh, ou seja, Moisés, Moisés, você está numa terra santa, tire as sandálias dos seus pés, e ele então obedece à voz de Deus, vai para o Egito, há toda aquela transformação, há todo o processo que vai acontecer naquele momento ali, não é? E aí Deus agora começa a trabalhar na vida desses homens. Lembrando, faltou aqui, que lá no período patriarcal a gente tem a figura de José, que significa também, é um tipo de Cristo. E ele tem sonhos, ele tem revelações, ele tem palavras, tudo isso foi envolvido aí. Chega Moisés agora. E aí a gente vai passar de Moisés até o período de João Batista, que a gente vai conhecer como aquele que era o precursor de Cristo, não é? A voz do que clama no deserto. Mas a gente chega lá daqui a pouquinho, não é? Então começa esse processo com o Pentecostes profético dos 70 homens lá de Números. Números, se não me falha a memória, capítulo 20, vai ter um momento em que Deus fala para Moisés assim, olha Moisés, eu quero que você separe 70 homens e eu vou repartir do Espírito que está em você, eu vou repartir com esses homens. Por que do Espírito que estava com ele? Porque Deus havia colocado o Espírito Santo ali junto com Moisés para aquela caminhada que ele teria que fazer. Ele recebia essas visitações. Ainda não era um momento total, ele não ficava ainda com o Espírito Santo no sentido de uma habitação completa como nós temos hoje. O Espírito de Deus hoje habita em nós, ele vive em nós. Mas naquela época eles recebiam essas visitações. Lembra lá de Sansão? Sansão precisava dessa visitação do Espírito de Deus para que a força dele se transformasse. E ali no momento quando ele estava no templo de Dagon, quando ele pede ali a Deus, Senhor, mais uma vez, me conceda aí a tua graça, o teu Espírito Santo, venha o Espírito de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse destruir todo aquele templo, e diz a Bíblia que morreu mais gente naquele dia do que antes, de quando eles estavam vivendo ali na sua vida toda, não é? Mas vamos voltar. Então, quando chega esse período do Pentecostes, porque a gente vai ter o Pentecostes do Antigo Testamento, que é esse período aqui dos 70 de Moisés, e vamos ter o dia de Pentecostes lá de Atos capítulo 2, tá certo? Então, eu cobro dos meus alunos lá de pneumatologia. Houve Pentecostes no Antigo Testamento? Sim, com os 70 que profetizaram. Inclusive, 2 desses homens não foram para a tenda, não entraram lá na tenda, ficaram longe e lá onde eles estavam, mesmo porque o nome deles estava na lista, o Espírito de Deus os tomou lá. E alguém correu até Moisés e disse, Moisés, Moisés, tem 2 dos homens que estavam na lista que não entraram contigo lá na tenda. Você quer que eu mande que eles parem de profetizar? E Moisés disse, não, senhor, não faça isso não. Quisera eu que todo Israel profetizasse e tivesse a presença do Espírito Santo. Não é? Era um sonho, era um anseio de que todos pudessem ter esse trabalho. Agora você imagina, nós hoje temos o Espírito Santo e muitas vezes, muitas pessoas deixam passar despercebido, deixam passar de qualquer maneira, não utilizam o Espírito Santo assim como deveriam agir. E isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito complexo. Nós precisamos realmente ter a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e lembrar que nós hoje somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, não é? Mas vamos continuar aqui. Na letra B, o Espírito vai operar, eu falei isso há poucos instantes, não é? Através de uma elite espiritual, os profetas, os reis e os sacerdotes. Então, Davi, rei, o Espírito de Deus vinha sobre ele. Quando Davi peca, se não me falha a memória aqui no capítulo 51, ele diz assim, não retires de mim o teu espírito e nem me afaste da tua presença. Davi ficou apavorado de perder, por conta do pecado, da transgressão que ele fez ali com Batseba, não é? Ele ficou horrorizado, preocupado. Ai, não permita, Senhor, que aconteça algo, que eu perca o teu Espírito, que eu perca essa comunhão, que eu perca esta ação do Espírito de Deus na minha vida.
Então o Espírito, através dos profetas, dos reis e dos sacerdotes, ele vinha e o sacerdote recebia, o profeta recebia aquela visitação especial do Espírito Santo de Deus, né? Outra coisa, o povo era tutelado, era guiado, era direcionado através da vida desta elite espiritual, tanto dos profetas, dos reis e dos sacerdotes. Então, havia um momento em que o profeta chegava e às vezes o profeta tutelava até mesmo o rei. Por exemplo, Natã, quando chega diante do rei Davi, não é? Ô rei, você errou, você fez algo errado aí, e ele reconheceu o seu erro, e ele diz, errei, pequei. Eu estou lendo agora o livro de 1º e 2º Crônicas, né? Os Crônicas dos Reis, e a gente vê ali, começa já dizendo assim, o rei fulano de tal, Joás, andou nos caminhos de Deus. O rei Jeoaquim não andou nos caminhos de Deus, antes fez com que o povo errasse. E aí Deus tinha que levantar profetas, Deus tinha que levantar homens de Deus para que colocasse realmente a sua palavra. Isaías, Jeremias, Micaías, outros profetas, Natã, que nem não tem livros dele, mas tem lá as referências, não é? Daqueles homens que estavam o tempo todo levando a palavra de Deus para aqueles reis, ao povo, dizendo, não fiquem desta forma. Lá em 2º Crônicas, capítulo 20, quando aqueles 3 exércitos se organizam para vir contra Israel, o povo apavorado, o rei preocupado, e de repente Deus, o Espírito Santo, toma o sumo sacerdote, não é? E ele começa a dizer, não temai, antes louvem, glorifiquem, e eles fazem isso, e a Bíblia diz que naquele momento, o que aconteceu? Os exércitos foram desbaratados, e eles ficaram ainda recebendo todo o despojo daqueles reis, daqueles exércitos que ali estavam. Então isso é algo tremendo, isso é algo poderoso, o povo tutelado, né? Vamos agora para o período soteriológico. Para mim, esse é o período mais lindo, mais bonito e especial que há para a gente trabalhar, porque isso aqui é fantástico. O que significa o período soteriológico, né? Soter é a palavra grega para salvação, não é? Soter. Então, quando você diz Jesus Christus sotermu, então eu estou dizendo assim, Jesus Cristo é o meu Salvador, né? Porque Ele é o Salvador. Então eu pego a vinda de Jesus e desde Jesus até o dia da descida do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Sabe por que eu acho que esse é um dos períodos mais tremendos? Porque o Espírito Santo vai se realizar plenamente, poderosamente na pessoa de Jesus. Agora você imagina o seguinte, por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia. Aqui no nosso país, existe, lá no sul do país, existe um passeio. Você vai lá para o sul do país e lá tem alguns carrões, né? E você paga para fazer um test drive com um carro, um Mustang, por exemplo. Imagina você pilotar um Porsche, uma Porsche, ou uma Ferrari, que é o supra-sumo dos carros, todo mundo, né? Uma Ferrari. Imagina aí você fala assim, puxa vida, eu estava lendo esses dias sobre um carro, uma Lamborghini que um camarada comprou, que faz, em 6 segundos, ela sai de 0 a 200 em 6 segundos. Imagine que potência de motor de uma Lamborghini, sair de 0, você está com o carro parado, e você atingir 200 km por hora em apenas 6 segundos. Isso é uma loucura. Só que você compra um carro desse, suponhamos que você, magnata, profetiza em nome de Jesus para você comprar um carrão desse, não uma Lamborghini, uma Ferrari, um carro muito especial. Eu já tive o prazer de pilotar uma Porsche, né? Uma Porsche Cayenne. Pensa aí, não é? Que carrão, meu Deus do céu. E eu pisei mesmo, eu gosto de aventura, e pisei e saí mesmo correndo. E o cara do meu lado ali, meu Deus do céu, não é? Imagine, mas só que aquele carro ele pode ir de 0 a 200, mas você fica com medo. Aí você que dirige aqui no trânsito da cidade, você fala, não, eu tenho que dirigir, está lá a placa lá, 60 por hora. Aí você está com um carro que pode andar 200, 300 por hora, e você está com aquele carro ali andando a 40 por hora, a 50 por hora, não dá nem gosto. Não dá nem gosto. É melhor você ter um carro simplesinho e você andar com ele devagarinho do que você empreender tanta coisa. Mas imagine,
O Espírito Santo de Deus, ele tem toda a capacidade de nos levar a uma vida totalmente transformadora, com milagres. Jesus disse assim: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai, e vocês vão receber o Consolador. Nós vamos ter a capacidade de oração, de cura, de milagre, de vida com Deus, de transformações, de coisas extraordinárias que nós podemos fazer na presença do Senhor. Mas existe um fator limitador, que muitas vezes é a nossa vida espiritual precária. Eu estou falando de mim, estou falando de você, todos nós. Uma vida espiritual precária, pecado, atitudes, ações, palavras, pensamentos. Aí o Espírito Santo, é como um freio de mão que você colocou aqui, ele não vai poder, é um limitador. Nos carros da Fórmula 1, antigamente não, mas agora, quando um carro daquele vem a 300 por hora e ele vai entrar no box, o piloto aperta um botão e o carro não passa de 80, o carro só anda a 80. Porque se ele passar mais de 80 por hora dentro dos boxes, ele é multado e ele pode ter que voltar para o box e aí ele vai perder tudo que ele conseguiu conquistar lá na corrida. Muitas vezes nós estamos limitando o Espírito Santo de Deus. Estou contando isso aqui, fazendo um paralelo aqui nesse negócio de carro, porque todo mundo gosta de negócio de carro, não é? Para você entender. Agora pense da seguinte maneira: Jesus Cristo aqui na terra, sem pecado, sem dolo, completamente limpo, transformadão aqui, puro. O Espírito Santo de Deus agia como é que você acha? Pleno. É como se Jesus andasse na sua velocidade máxima, velocidade cruzeiro, igual um avião que você colocou lá e atingiu a velocidade máxima ali, 800, um caça, imagina aí, 1.500, 2.000 quilômetros, e o cara bota ali no piloto automático e num avião a jato, que é grandão, né? No caça você não pode fazer isso, mas no avião a jato o piloto até sai da cabine, vai no banheiro, volta, toma um café e o avião está ali, né? Com um piloto automático. O Espírito Santo agia plenamente na vida de Jesus. Jesus ainda orava incessantemente, passava a noite em oração, para escolher os discípulos a noite toda em oração. Muitas vezes a gente quer tomar atitudes assim, de uma hora para outra. A gente está aqui, faz nem hora. A gente só fala assim: Deus me abençoe, e vai lá e faz, e toma um monte de prejuízo, e as coisas vão aí. Depois a gente corre para Deus. Oh, Deus, tem misericórdia. Eu errei. Não é? Então o Espírito Santo, nesse período soteriológico, ele se realiza plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é? Ele se realiza completamente aí na pessoa de Jesus. Vamos ver outra coisa. Ele se identifica plenamente com Jesus, eu disse aqui, não é? Porque os dois como Deus. Imagina, os dois como Deus, o Espírito Santo, Deus, e Jesus Cristo, Deus. E agora os dois estão aqui, em uma única pessoa. A Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus ficou cheio do Espírito Santo, ali no batismo, Jesus cheio do Espírito Santo. Os evangelhos vão dizer: Jesus cheio do Espírito Santo, realizava milagres, prodígios, cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Lembre-se que ele aqui como homem, Jesus estava também como homem e como Deus. Então o Espírito Santo se identifica plenamente com Jesus. Terceiro, ele vai concentrar toda a ação, o Espírito Santo, porque ele não estava nas pessoas ainda. Então, ele concentra toda a sua ação na pessoa de Cristo e na obra de Cristo, preparando a criação da igreja, porque a igreja vai surgir em breve. Jesus vai e a igreja vai surgir. Jesus profetiza o nascimento da igreja. Jesus diz lá para Pedro, não é? Olha, eu digo que você, Pedro, é uma pedrinha, e sobre rocha, que sou eu, Petra, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão se prevalecer. A Bíblia fala que lá na noite, antes de Jesus morrer, numa noite antes, Jesus sopra sobre o Espírito Santo. João capítulo 20 diz que Jesus sopra sobre os discípulos, quando ele ressuscita, ele sopra. E diz assim: vocês vão receber o Espírito Santo. Ele já estava ali pré-anunciando aquele vento do Espírito Santo de Deus que viria, não é? Então o Espírito está concentrando todo o seu poder, toda a sua palavra, toda a sua ação na vida dos discípulos, da igreja, na vida de Cristo. Os discípulos são depois, eu falei aqui, mas está errado. Na vida de Cristo. Está concentrando tudo com
com Cristo, tudo. Então, teria que ser algo poderoso, né? Do berço à ressurreição, o Espírito Santo está agindo, está transformando, está poderosamente falando e a coisa está fluindo e as coisas estão acontecendo de uma maneira extraordinária. Para mim, esse período soteriológico é um período incrível de ação do Espírito Santo de Deus. Dá para você perceber isso, como isso é poderoso, como isso é maravilhoso? E aí? Aí pegou por cima aí, não foi? Mas é o período pneumatológico, que é o que a gente está vivendo hoje, deu um errinho aí no nosso PowerPoint, né? Mas é o período pneumatológico, que é da descida do Espírito Santo até o dia do arrebatamento. Até o arrebatamento. Então é o período que nós estamos vivendo hoje, é o período pneumatológico. Por isso que a gente chama de períodos pneumatológicos. A gente passou lá Adão até Noé, depois vem de Noé até Moisés, de Moisés a gente tem aí até João Batista, depois vem o período soteriológico de Cristo, na descida do Espírito Santo, e hoje nós estamos vivendo nesse período pneumatológico. Então, o Espírito Santo de Deus agora passa a ter uma personalidade própria à vista dos discípulos. O Espírito Santo, como eu falei nas primeiras aulas, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem atitudes, ele tem vontades, ele sente ciúme, nós não podemos mentir para ele, e ele passa a ter essa personalidade própria à vista dos discípulos, e os discípulos agora estão vendo, conversando, ouvindo a voz do Espírito Santo, agindo. E é por isso que tanta gente quer, nós deveríamos voltar, a igreja deveria ser a igreja primitiva. Aquele foi um período. Nunca mais vai acontecer na história humana aqui. Por quê? Porque nós não temos permitido isso. Né? Eu estava lendo Atos, que eu estou lendo Crônicas e terminando aí a leitura da Bíblia, falta poucos dias para terminar, e aí Atos diz assim, ninguém sentia falta de nada. Porque as pessoas vendiam suas propriedades, vendiam tudo, traziam, depositavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos, e havia fartura para todo mundo vivia bem, todo mundo estava ali, não é? Aí conta a história de Barnabé, que vende aquela terra e traz, depois Ananias e Safira mente, trazendo, Pedro diz, por que vocês fizeram isso? Para quê? Qual o objetivo vocês fizeram? A terra não era de vocês, não tinha necessidade nenhuma, e aí eles morrem, há um temor, a igreja orando, milagres acontecendo, 3.000 almas se convertendo em um dia, 5.000 em outro, a igreja crescendo vertiginosamente, o Espírito de Deus agindo poderosamente na vida da igreja. É o que nós precisamos colocar como base, como meta para nós nos dias de hoje. O Espírito de Deus precisa agir nas nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos tão duros. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser do jeito que eu quero. Você entrega um ministério para uma pessoa, um ministério de criança, ministério de louvor, ministério de ação social, qualquer ministério, estou falando aqui aleatoriamente, ministério com jovens, ministério com adultos, ministério de casais, ministério da terceira idade. Muitas vezes nós não estamos buscando, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas da maneira da gente, do jeito da gente, a gente quer que as coisas aconteçam dessa forma. Até na igreja, muitos pastores, muitos líderes, nós não estamos permitindo o agir do Espírito Santo, não, pelo contrário, a gente já se sente tão dono da verdade, tão dono de tudo, que a gente já nem pede mais permissão. Isso é um erro, isso é terrível. E a igreja passa a ter agora, o Espírito Santo passa a ter um corpo, e o corpo é a igreja. Somos eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração, vivendo. A igreja não são essas 4 paredes que a gente tem aqui. Não. Aqui é apenas um local de reunião. Tem igreja que se reúne debaixo de uma árvore. Tem igreja que se reúne em um lugar alugado, amanhã ele desaluga ali, vai para outro canto e cada dia ele está em um determinado local. Mas nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos essa capacidade de viver para a glória de Deus. Você pode declarar amém por isso? Amém? Letra C. O Espírito é derramado copiosamente sobre todos. Lembra que tinha uma elite? Sacerdote, profeta e rei? E outra coisa, Jesus ele abarca as 3 composições. Jesus era sacerdote,
Jesus era profeta e Jesus era rei. Né? Eu estou falando, era no período que ele estava aqui. Então Jesus tinha as 3 qualificações. E nós hoje temos o Espírito derramado em nós. Não é? Lembra de lá de Moisés? Eu queria que todo Israel profetizasse. Hoje nós temos a capacidade de ter o Espírito Santo de Deus em nossos corações, em nossas vidas, para a gente fazer a obra do Senhor, para a gente pregar, para a gente cantar, para a gente louvar, para a gente fazer a obra. Deus está nos dando ferramentas. Olha que ferramenta maravilhosa essa que nós estamos usando aqui. Não é? Você aí dentro de sua casa assistindo uma aula, recebendo uma ministração, uma palavra de Deus, um momento de oração, recebendo. Tem gente que nem liga mais para isso. Mas nós precisamos utilizar tudo isso, o Espírito Santo de Deus, né? Letra D, o Espírito trabalha com a pessoa e não com os elementos, porque Deus está nos chamando para que nós sejamos regenerados, transformados. A obra de Deus vai acontecer, não é porque você tem um carro bom, um carro ruim, não é porque você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. A obra de Deus vai acontecer porque Ele habita dentro de você, Deus trabalha em você, Deus trabalha com a pessoa, Deus trabalha com o indivíduo, com o ser humano. É por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Não adianta você ter o que quiser ter, como for, ou muito dinheiro, ou pouco dinheiro, você tem isso, tem aquilo, se você não tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Está compreendendo isso? Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos ter esse processo, trabalhar do agir do Espírito Santo na nossa vida. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na minha vida, Deus quer agir, o Espírito Santo de Deus, Ele está nos convidando, através desta matéria que estamos estudando, através da palavra, através da ministração, o Espírito Santo de Deus está nos chamando, nos convidando. Ei, eu quero agir, eu quero trabalhar, eu quero operar na sua vida. E você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus agir no seu coração. Amém? Você crê nisso? Você toma posse dessa verdade de Deus na sua vida? Não é? E por último, tem um último aí, que é... Eu não estou conseguindo ler aqui. Não sei se o pastor Nivaldo consegue ler ali o último. Não dá para ler, não. Mas tem uma última frase aí no nosso PowerPoint. Vai lá no arquivo do próprio PowerPoint lá. Como é? Ele vai operar a ressurreição do corpo. Isso, é porque quando a gente trouxe para cá, ele deu uma desconfiguradazinha aí, não é? O Espírito Santo é que vai trazer a ressurreição do corpo. Quando você for ressurreto, é o Espírito Santo que vai nos levar para a presença do Senhor. Ele vai trabalhar, ele vai agir, ele vai operar. Então o Espírito Santo trabalha incessantemente. E nós devemos glorificar, adorar a Deus, dizer obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor está falando ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso que age em nossos corações e em nossas vidas. Amém, queridos? Então a gente está chegando aqui no final, não é? E aí eu quero terminar com essas frases aqui. Com o advento do período pneumatológico, que é esse período que a gente está vivendo, o crente alcançou então a maturidade espiritual, ou seja, nós fomos emancipados. E essa emancipação nos foi conferida pelo Espírito Santo a partir de Pentecostes. E eu quero ler com você esses dois textos aí. 1 de João, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. E depois a gente vai ler o versículo 27. 1 de João, capítulo 2, no verso 20. Diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Versículo 27. Diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Precisamos permanecer no Senhor.
Precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo venha ao nosso coração, à nossa vida, transforme as nossas vidas. Você precisa ser transformado em alguma área? Eu preciso. Então vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos transforme, para que Ele trabalhe em nós, para que Ele opere milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus. Para a adoração, o templo agora é indispensável, pois o seu próprio corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,6. Não é? 3,16. Além do mais, a nova concepção de um Deus universal e onipotente liberta o adorador de um templo e transforma o universo num santuário. Então aqui nesse texto de João 4, é quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ele diz assim, olha, a mulher pergunta, onde é que nós devemos adorar? É lá em Jerusalém que vocês dizem ou aqui em Samaria? E Jesus diz assim, nem lá e nem aqui. Você pode adorar o Senhor em qualquer lugar. Porque você é templo do Espírito Santo. Deus procura esse adorador. Cada adorador leva consigo um santuário, que é o seu próprio corpo. Então, cuidado com o que a gente anda fazendo com o nosso corpo. Cuidado com o que a gente apresenta nos nossos olhos, traz para o nosso ouvido, fala com a nossa boca, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Não é? O Espírito Santo de Deus age em nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, muito obrigado por você estar aí nos acompanhando. Mais uma vez, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe esse link, chame as pessoas e vamos dar a oportunidade ao Espírito Santo para agir no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, esta palavra, Senhor, é uma palavra poderosa, é uma palavra especial, é uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu convoco agora, Senhor, os teus filhos, a tua igreja, para que nós possamos, Senhor, a partir de mim e de cada irmão, cada pastor, cada líder, cada obreiro, cada diácono, cada servo do Senhor, nós possamos, de fato, dar oportunidade ao teu Espírito Santo, para que o Senhor haja em nosso coração, haja em nossas vidas e que haja uma transformação real e poderosa do Senhor em nossos corações. No nome santo, no nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração. E continue ligado aí no nosso canal, em nome de Jesus. Tchau, tchau.